Durante essa semana, em um dos nossos momentos de oração com poucos irmãos lá na igreja, nós retiramos um tempo para orar agradecendo a Deus pela ajuda que foi cedida pelo governo às famílias necessitadas. Uma ajuda que muitos que não precisam também pegam e muitos que precisam utilizam de forma equivocada. Nós estávamos então orando por essa ajuda, pedindo a Deus que continuasse nos abençoando e desse sabedoria àqueles que iriam recebê-la, para que pudesse usar de forma correta. Foi então que, antes de nós passarmos a palavra para o nosso irmão ou irmã que iria orar, eu não estou lembrando ao certo, o nosso jovem irmão Arthur pediu a palavra e disse que tinha muito a agradecer por aquela ajuda, porém, daqui 1 ano ou 2, nós não deveríamos nos assustar porque a cesta básica iria aumentar de forma substancial. Ele então vinha com todos os seus dados, registros, tudo aquilo que ele vem lendo e vem acompanhando. Interrompi o Arthur e disse a ele o seguinte: Arthur, vamos orar agradecendo a Deus por aquilo que ele fez hoje? Vamos lembrar de Mateus 6, versículo 34, basta ao dia o seu próprio mal. As preocupações. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Porque os incrédulos é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O contexto do texto que acabamos de ler é um contexto onde Jesus fala sobre a improdutividade das ansiedades, das preocupações por aquilo que é básico. Quando nós ficamos ansiosos, algumas pessoas já nos explicaram que a ansiedade é um tipo de sufocamento. Quando nós ficamos ansiosos, nós muitas vezes pecamos contra o nosso Deus, pois nós ficamos preocupados por aquilo que Ele já prometeu que nos dará, que entregará a cada um de nós, que colocará à nossa disposição a nossa vida. Lembre-se do povo de Israel lá no deserto, quando Deus enviou o maná. Se você se recorda da história, Deus falava com o povo que eles não deveriam guardar aquele delicioso alimento para o outro dia, exceto na sexta-feira, pois no sábado, no dia do descanso, Deus não enviaria o maná. Mas mesmo assim, a história bíblica nos conta que o povo guardou, e no outro dia, quando eles abriam o pote onde estava o maná estava completamente apodrecido, porque a ordem de Deus era que eles não guardassem para o outro dia, pois Deus os sustentaria dia após dia.
A ideia bíblica que nós encontramos aqui é que nós, servos de Deus, não devemos ficar preocupados com aquilo que nós vamos vestir, comer, com o que faremos no outro dia, mas devemos simplesmente colocar toda a nossa atenção no reino de Deus, naquilo que Ele deseja que nós façamos para a glória dEle. Mas atenha-se comigo apenas no verso 34, na palavra que eu dei para o Arthur: basta ao dia o seu próprio mal. Mateus 6,34 é o fechamento, a conclusão do pensamento do Senhor Jesus Cristo sobre as preocupações da vida. Então ele fecha esse pensamento, essa ideia, esse argumento que ele está diante do povo, dizendo: basta ao dia o seu próprio mal. Junto com basta ao dia o seu próprio mal, você vai encontrar assim: não vos inquieteis com o dia de amanhã. Saber que Deus cuida das ervas do campo, das aves do céu e de todos os animais ao nosso redor devem ser provas suficientes de que Deus é cuidadoso com a nossa vida. Depois de afirmar: não vos inquieteis com o dia de amanhã, Jesus usa outra afirmação: porque o amanhã trará os seus cuidados. Cada dia tem sua peculiaridade, cada dia tem sua particularidade, cada dia que nós vivemos ou viveremos será diferente um do outro, de modo que no dia de hoje eu não posso me preocupar excessivamente com o dia de amanhã. A Bíblia não está nos afirmando que nós não podemos fazer planejamentos. Tiago vai nos afirmar que quando nós fizermos esses planejamentos se Deus quiser. Aí você faz o seu planejamento, você anota o que você tem para o próximo dia. Mas a preocupação excessiva, ansiosa, sufocante a respeito desse dia de amanhã não deve tomar conta da nossa vida. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que não há motivo de sofrer no dia de hoje por questões que você e eu nem sabe se vai acontecer no próximo dia. Cada dia que nasce vai revelar os seus próprios cuidados, as suas próprias dificuldades, as suas próprias lutas, os seus próprios destemperos e suas próprias vitórias. Usando um provérbio popular do nosso tempo: viva um dia de cada vez. Esse ensino é muito importante para nós, porque quem vive preocupado excessivamente com o próximo dia, geralmente adoece. E uma vez que pensa excessivamente no dia que chegará, ele não consegue pensar no dia de hoje, no dia de agora, no momento que nós estamos vivendo. E não são poucas as pessoas que sofrem no nosso tempo de crises de ansiedade. Você talvez pode ser uma delas. Eu, muitas vezes, sofro com crises de ansiedade. E geralmente as crises de ansiedade trazem consigo alguns companheiros, como o pânico, como o estresse, em alguns casos mais específicos até a depressão, por nós vivermos com excesso de futuro na nossa mente e no nosso coração. Viver assim acaba por tornar o nosso coração um coração de uma fé abalada, de uma fé enfraquecida, de um coração que confia pouco na soberania de Deus, no controle de Deus sobre todas as coisas, no cuidado de Deus sobre tudo. Nós queremos saber e conhecer tudo que vai se passar, quando não é possível a nenhum de nós, quando deveríamos simplesmente permitir ou deixar ou entregar diante das mãos desse Deus Todo-Poderoso e aos cuidados dele, da sua soberania, a nossa vida e o nosso futuro. Como eu havia falado no início, Deus não está aqui dizendo que eu não posso planejar
algo para o meu amanhã, que eu não posso planejar o meu futuro, que eu não posso fazer os meus planejamentos na minha agenda. Não é isso. Deus, de forma alguma, está dizendo isso para nós. As próprias Escrituras, Provérbios 16, versículo 1, ele vai dizer: o coração do homem pode fazer planos, mas esse texto está nos afirmando que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso, nesse instante, eu gostaria de dar a você, pelo menos, 4 dicas de como você pode viver um dia de cada vez e como você precisa repetir para sua mente e o seu coração: basta ao dia o seu próprio mal. Basta. Número 1, Filipenses 4, verso 19. Mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Confie que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades. Segundo lugar, Isaías 41, verso 10. A palavra de Deus nos diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha destra vitoriosa. Deus está conosco. Entenda que o nosso Deus é aquele que está do nosso lado, Ele é o Senhor da nossa vida, por isso não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Terceiro, Salmo 40, verso 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Assumir que necessitamos de Deus e que precisamos do cuidado dele é o caminho para recebermos de Deus a cada dia esse amparo e esse cuidado. Quarto e último, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é fácil entender o valor de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O segredo aqui é amar o Senhor. Não é só encontrar a cooperação em tudo diante da nossa vida, diante do que vivemos. É entender se nós amamos o nosso Senhor acima de todas as coisas. Deus continue o abençoando e não se esqueça: basta ao dia o seu próprio mal e o seu próprio bem e o seu próprio cuidado. Cada dia tem sua particularidade. Deus o abençoe ricamente. Tire um tempo de oração, ore a respeito disso, peça a Deus para te ajudar a vencer a ansiedade, o medo, a angústia. Eu estou certo que o nosso Deus ouvirá a sua oração se você assumir diante dele que é pobre e necessitado e que precisa da ajuda dele para ser alguém menos ansioso, menos preocupado e mais confiante na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Deus continue o abençoando. Um grande abraço e até mais.